Olá, tudo bem? O Altiara Notícias está no ar. A Prefeitura de Bragança Paulista manifestou total repúdio ao ato criminoso que aconteceu na quadra poliesportiva do Espaço do Adolescente, nos Ciles do Jardim São Lourenço, a qual foi alvo de furto de luminárias e fios de energia na última quarta-feira durante a madrugada. A ação criminosa está sendo apurada. O cidadão, ao flagrar ou presenciar qualquer ação suspeita, é importante que acione a GCM, frustrando os planos de possíveis delinquentes, ligando pelo número 153 ou também no 4603 1880. A denúncia é anônima e será tratada de forma sigilosa. Agora as informações sobre a Covid-19 em Atibaia. No boletim de quinta-feira foram registrados 9 casos confirmados. Desde o início da pandemia já estão confirmados 11.762 casos, com 23.184 notificações, 11.285 casos descartados, 10.084 recuperados, 137 exames em investigações, 324 óbitos confirmados e 7 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação de leitos particulares de enfermaria, 42% e UTI 0. Leitos SUS de enfermaria e UTI 0. E leitos da região de enfermaria, 23% e UTI 23%. Vamos ver as informações sobre a Covid-19 em Bragança Paulista. No boletim de quinta-feira foram registradas 80 notificações, 10 casos confirmados, 87 descartados. 23% é a taxa de ocupação de leitos de UTI e 23% de enfermaria. 26.481 casos confirmados, 24.472 recuperados, 569 óbitos, 46 exames estão em análises e nenhum óbito em análise. 0% é a taxa de ocupação de leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. Estão testados 91.007 pessoas, com 64.480 testes negativos. Estão vacinados 143.486 pessoas que receberam a primeira dose e 95.330 estão imunizados completamente. O Altiara Notícias traz informações do Bragantino. Na noite de quarta-feira, depois de 1 ano e 6 meses, pela primeira vez após o início da pandemia, o estádio Nabi Abichedi recebeu a presença de 1.200 torcedores na partida entre o Bragantino e o Libertad Paraguai pela semifinal da Copa Comebol Sul-Americana, e o Braga venceu por 2-0. O evento foi utilizado como teste para o retorno do público. Foram feitos estudos e cálculos baseados na quantidade de pessoas vacinadas no município e no espaço oferecido pelo clube, cumprindo regras estabelecidas pela CBF e os órgãos de saúde. Profissionais da vigilância sanitária e da epidemiológica estiveram nos portões de acesso realizando o teste rápido em torcedores que já estavam completamente imunizados. Nenhuma das pessoas testadas teve resultado positivo e puderam assistir à partida. O controle na parte interna do estádio foi realizado por agentes do Bragantino. Um relatório será elaborado com todas as observações sobre o evento teste, pensando em futuros eventos que possam vir a acontecer no município. Chegou a hora do esporte. Você já tem um currículo também expressivo, com disputas em campeonatos mundiais, disputa em competições sul-americanas. Conta um pouco aí das suas principais conquistas nessas principais competições do circuito internacional. Bom, depois desse ano de 2016, 2017, eu já comecei a correr algumas provas que faziam parte do circuito de provas que selecionavam para o campeonato mundial. Hoje em dia, para quem não sabe, já estamos indo para o 5º Mundial de Trail, já é uma modalidade da IAAF, da Organização Internacional de Atletismo, ela que rege o trail hoje no mundo, e aqui no Brasil quem representa, né, é a CBAT.
Então é uma modalidade oficial. O primeiro mundial eu acabei não estando, porque eu não estava no trail, que foi 2016, foi em Portugal. Já em 2017, eu tive esse um ano, né, de migrar para o trail, de aprender. No ano seguinte, 2017, eu já consegui participar do meu primeiro mundial, que foi na Itália, foi um mundial de 50 quilômetros. 2019 eu disputei um mundial em Portugal, na Espanha, de 80 quilômetros, e 2019 eu disputei de novo, foi em Portugal, um mundial de 42. E provas no Brasil, quase todas aí as mais importantes pelo Brasil, eu tive o prazer, o privilégio de poder correr. E também provas internacionais fora mundial, que somaram muito para o meu aprendizado e para o meu currículo. Eu corri a prova mais importante do cenário do trail, que é em Chamonix Mont Blanc, é o UTMB. Quem quiser se interessar, coloca aí, faz uma pesquisa. É uma prova que todas as provas no mundo e no Brasil, ela gera uma pontuação para te dar vaga para essa prova, que é em Chamonix, na França. E aí são provas que vão de 42 quilômetros até 300 quilômetros. Então tem 42, 56, que é a OCC, tem a 100, que é CCC, 144, que é TDS, 165, que é o UTMB, e a de 300, que eu não lembro o nome agora, que é uma prova de 300 quilômetros. Tudo acontece nesse mesmo evento, com dias diferentes de largada. Em 2017, quando você ficou em segundo da prova aqui no Brasil, da São Bento Sapucaí, foi ali que você conquistou a primeira vez o direito de disputar o Mundial? Foi a primeira vez. Eu fui correr uma prova em São Bento, e foi uma prova ali a prova de São Bento Sapucaí, Indome de São Bento Sapucaí, ela chama, é uma prova de 50 quilômetros, é uma das provas mais duras que tem no Brasil, uma prova com bastante ganho de altimetria, uma prova muito técnica, o calor muito forte, enfim, tudo que precisa ter no trail, ângulos, né, de subida que exige muito, descida bem forte, trilhas bem técnicas, e em 2017 foi a primeira vez que, né, tive o prazer de correr, ser segundo colocado, estava liderando a prova até o quilômetro 40 minutos na frente do segundo colocado, e aí deu uma sentida, mas segurei a prova até o final, cheguei em segundo e consegui a vaga para o Mundial da Itália. Badia Pataglia foi em 2017. Bacana, bacana. E falando um pouco sobre a realidade do atleta, né? Como é que foi para você o ano passado, quando começou a pandemia, fechou tudo? A gente vê depoimentos diversos de vários atletas e várias modalidades, o quanto foi difícil. Dá um pouco do seu testemunho. Como é que você teve que encarar para não parar de treinar? O que dificultou? Qual foi a sua realidade para poder se manter em forma e continuar treinando o ano passado, quando tudo estava fechado? No início da pandemia foi tudo muito surpresa. Eu tive ainda sorte de, em março, eu fiz um preparo, né? Como quem entende um pouquinho, a gente sempre faz um preparo para chegar na alta performance no dia da competição. Então eu havia feito um trabalho já 3 meses antes, então eu estava com um projeto, e em 2020 eu ainda consegui competir uma prova em março desse preparo que eu havia feito. Então, assim, eu consegui em 2020 pelo menos fazer uma competição. Então eu busquei, nesse momento da pandemia, buscar desafios pessoais que me estimulavam, que me davam ânimo, tivesse um porquê de sair treinar, porque é muito difícil se colocar em forma e não ter prova, é meio que queimar cartucho, né? Você precisa, para você se colocar em forma, você precisa treinar. E ficar muito tempo também treinando sem treinar forte, querendo ou não, depois fica muito difícil de você voltar. Foi bem difícil essa fase aí. Tem que competir pelo menos um pouco, né? Tem que competir. O Altiera Notícias fica por aqui. Voltamos a qualquer momento.